Hello and welcome to English in Brazil. Eu sou a Karina, professora de inglês, e hoje eu vou compartilhar com vocês alguns dos meus livros favoritos e que eu recomendo muito para quem está estudando inglês. Esse é um vídeo que vocês me pedem há 84 anos e eu nunca gravei, porque eu sempre ficava pensando, não, eu tenho que fazer uma pesquisa mais aprofundada, ver quais são os livros que são mais recomendados para as pessoas e tal. Mas depois eu parei para pensar e eu tenho claramente os meus livros favoritos na cabeça, então assim, esses são os que me vieram à mente agora, tipo, quando eu cheguei ali na minha prateleira, esse foi assim que eu fiz e eles estão aqui agora. Provavelmente eu vou ter esquecido de algum, mas ainda bem que existem os comentários aí, a descrição para eu adicionar alguma informação depois. E vocês também podem me ajudar a melhorar essa lista, é só colocar aqui a sua sugestão de livro, um livro que você comprou e que gostou. Então compartilha aí com o pessoal, porque a gente vai sempre se ajudando, né? Então vamos começar com aquele livro para quem tá começando ou recomeçando a aprender inglês e não sabe por onde começar, não sabe como estudar, não sabe como inserir o inglês na sua vida, não sabe quais são as melhores formas de se praticar o listening, o speaking e, enfim, o meu livro. Eu não poderia começar essa lista sem mencionar o meu livro, porque, enfim, ele é justamente para isso. Ele é um guia de aprendizado, ele é um livro que vai te ensinar a aprender, é para aprender a aprender. Então aqui você não vai ter um livro cheio de regras gramaticais, ou um livro cheio de, enfim, regras de pronúncia, não. Isso eu já compartilho bastante aqui no meu canal, né? Mas nesse livro eu quis realmente ajudar aquelas pessoas que não sabem estudar, não sabem o que fazer. Por exemplo, tem que estudar com série, mas como é que eu estudo com uma série? Como que eu faço com as legendas? E o meu inglês tá travado. Como é que eu pratico meu speaking se eu não tenho ninguém com quem conversar aqui no Brasil? Eu quero estudar sozinho, mas eu não sei o que estudar. Será que eu devo estudar gramática? Será que eu devo estudar vocabulário? Como que eu faço o equilíbrio entre todas essas coisas? Então é tudo isso que eu discuto aqui no meu livro. Ele se chama Sou Péssimo em Inglês, mas na verdade é pra atrair aquelas pessoas que se acham péssimas, e é claro que eu vou mostrar na primeira linha, no primeiro parágrafo aqui do livro, que ninguém é péssimo, que todo mundo é capaz de aprender. Então realmente é um livro que eu indico para quem tá se organizando. E é claro que, sendo o meu livro, ele é um dos meus livros favoritos, né? E eu realmente acredito que ele pode te ajudar muito aí a se organizar e a conseguir estudar inglês. Eu vou deixar os links na descrição para compra de todos os livros, tá? O meu, geralmente na Amazon, tá mais barato, tá? Ele já chegou a custar R$17, gente. R$17 meu livrinho. Super em conta, né? Pra te ajudar aí, pra ficar um material de apoio em casa. E só pra responder uma pergunta aqui já publicamente, que eu sempre respondo no meu Instagram, mas muita gente me pergunta, você não vai lançar outro livro? Porque esse livro aqui já fez o seu primeiro aniversário, já faz um ano do lançamento. E sim, eu já recebi convite da própria editora HarperCollins pra escrever um segundo livro. Eu tenho toda a ideia na cabeça, só que agora eu tô trabalhando no meu curso online, que a propósito, aqui na descrição você pode se inscrever pra lista de espera, e em breve ele vai estar no ar. Então, depois que eu terminar essa fase, aí eu volto para as minhas ideias de livro, porque eu tenho muita ideia de conteúdo para compartilhar. Bom, então esse é um livro para você se organizar e aprender a aprender e a inserir o inglês na sua vida de modo a aprender a língua sem traumas e curtir o processo, né? E aí o próximo livro que eu vou compartilhar é uma gramática, e é de um autor brasileiro, que é o Denilson de Lima. Ele é autor do blog Inglês na Ponta da Língua. Eu gosto muito desse livro porque ele vai te ensinar gramática, tópicos gramaticais, mas de forma muito prática, porque, enfim, o livro se chama Gramática de Uso, então ele não foca tanto em regra, ele vai te mostrar uma forma mais contextualizada de aprender a gramática por chunks. Chunks são partes prontas de uma frase. Então ele vai te ajudar o tempo presente, o passado, present perfect, enfim, vários tópicos de ensino, de uso da língua inglesa de maneira bem contextualizada e ainda com exercícios. Então é um livro que eu também gosto muito. E o Denilson também tem outros dois livros, mas o outro que eu gosto muito é o Combinando Palavras em Inglês. Esse aqui já é um livro para você aprender collocations, ou seja, como que as palavras se combinam, literalmente, né? Tá aqui o título do livro, né? Então aqui, por exemplo, ele vai te mostrar que a gente não fala drink a medicine, tomar um remédio não é drink, é take. We take a medicine. Assim como em português a gente não fala beber um remédio, a gente fala tomar um remédio. Enfim, várias combinações de palavra, preposições, aquela coisa assim complicada pra gente que estuda inglês, né? Então aqui tem vários exemplos de phrasal verbs. É um livro muito legal porque também tem exercícios, então também recomendo. E ainda recomendando livros de amigos e autores brasileiros, porque acredite, é muito difícil um brasileiro se inserir nesse ramo de publicação de livro pra
para ensino de inglês é muito difícil, então eu acho que nós aqui estamos de parabéns porque a gente conseguiu se inserir nesse mercado. O próximo livro é o do Adir Ferreira, ele também tem canal aqui no YouTube, e o livro é A Chave do Aprendizado da Língua Inglesa. Por que eu acho esse livro legal? Porque ele já é mais voltado para pré-intermediário, tá? Então você não vai começar bem do comecinho do basicão, você vai começar do pré-intermediário e tem, olha só, mais de 2 horas de áudio disponíveis para download. 2 horas de áudio, tá? Então assim, tem muito exercício, muito exercício. Então é um livro para você aprender tópicos de gramática, de pronúncia, porque o Adir também é um especialista em pronúncia. Então é um livro que meio que faz uma combinação de tudo. Tem muitos diálogos também, então você vai poder escutar diálogos, depois fazer exercícios. Gente, esse livro é muito bacana para quem tá querendo estudar inglês e não sabe que material, enfim, adquirir. Chave do Aprendizado da Língua Inglesa é um livro muito bom. E ainda falando de gramática, mas agora passando para autores estrangeiros, né, autores que não são brasileiros, as gramáticas de uso do Murphy são um clássico e que eu gosto muito, tá? Então, se for ver, a proposta é parecida com a do livro do Denilson de Lima, né, só que o livro do Denilson é em português, esse aqui é 100% em inglês. Então, a gente vai ter a regra gramatical, a gente vai ter a explicação, depois os exercícios, muitos exercícios. Então, esse livro eu sempre recomendei para os meus alunos, antes de eu conhecer, enfim, o livro do Denilson, que é em português e que pode facilitar para alguém que tá realmente começando e não tem coragem de pegar um livro em inglês. Esse é um livro que eu sempre indico como um guia para estudar inglês sozinho, né, de maneira autônoma. Então, porque tem ali toda a divisãozinha ali dos tópicos gramaticais e você pode usar isso como um guia. Então, como que eu sugiro você estudar, tá? Então, por exemplo, começa a seguir tudo que o livro tem na unidade 1, unidade 2, né, se você tá estudando inglês sozinho. Então, vamos supor que você tenha chegado aqui na unidade 11, que é Past Simple. Então, você faz aqui os exercícios de Past Simple, tudo bem, aprende pelo livro, mas aí vai atrás de mais, vai pro YouTube, vê o que outros professores ensinam sobre o Past Simple, tenta começar a prestar atenção no que você escuta em áudios, em filmes, em podcasts, enfim, como que essas palavras que você aprendeu aqui, como que essa regra gramatical do passado se aplica na vida real. Então você pode partir de um livro como esse, como um guia, e depois expandir, né? Então vai pro YouTube, vai pra podcast, enfim, faz o que você achar melhor pra você se manter em contato com a língua, né? Então é por isso que eu sempre recomendo esses livros. Esse aqui é o Essential, que é o básico. Eu não tenho o do meio, mas esse aqui é o Advanced. Então você pode comprar de acordo com o seu nível. São livros publicados pela Cambridge, então claro que são livros muito bons. Não tenho medo nenhum de recomendar esses livros, porque eles são excelentes, tá? Esse aqui, inclusive esses dias eu tava brincando de fazer exercício aqui no Advanced, porque sempre tem uma coisa nova pra aprender, né? Então esse é o English Grammar in Use, que é livro de gramática, né? Mas da mesma série da Cambridge, a gente tem também o English Vocabulary in Use, que daí é para aprender vocabulário. Eu não tenho o livro aqui porque eu emprestei para minha irmã, ela é professora de inglês e ela mora lá no Rio Grande do Sul e eu tô aqui em São Paulo, então não pude pegar para mostrar. Mas o English Vocabulary in Use é um livro que eu usei na faculdade, eu acho que no primeiro semestre, e foi muito legal porque ele é separado por tópicos. Então eu lembro bem, por exemplo, tem uma unidade 1 falando sobre roupas, daí ele vai lá e disseca o assunto roupas, mostra também combinação de palavras, como que você constrói frases com aquele vocabulário. Então é excelente para expandir vocabulário e ele também é dividido em níveis. Então se você tá no básico, compra o básico, se você tá no avançado, compra o avançado para dar um gás aí no seu vocabulário. Então são livros muito bons. O English Grammar in Use e o English Vocabulary in Use são livros que eu definitivamente recomendo. E ainda falando de vocabulário, eu tô indo aqui por tópicos, né? Eu acabei de comprar esse livro que se chama Vocabulando. Então ele também é um livro escrito por uma brasileira, a Isamara Lando. E eu lembro que lá em 2004, 2005, eu tava também no início da faculdade, a gente assistiu a uma palestra dela, da Isamara Lando, sobre o livro. Eu acho que, se eu não me engano, era na época da divulgação do livro. E eu não comprei porque na época eu simplesmente não tinha dinheiro. E aí hoje eu tava mexendo na internet esses dias e eu fui ver, nossa, aquele livro da Isamara Lando, eu vou comprar. E aí eu comprei e é incrível, é um livro assim que não é pra ser lido de cabo a rabo, ele tem um formato de dicionário e a proposta dele é mostrar mais de 2.000 verbetes com mais de 7.000 exemplos. Então isso que é legal, é que vai te ajudar com a tradução de palavras e expressões do português pro inglês. Então, sabe aqueles perrengues de tradução? Tanto que aqui diz, o melhor amigo do tradutor. Então, pra quem é tradutor, pra quem tá aprendendo inglês, é um livro muito legal. Então, por exemplo, a palavra embrace tem aqui, né? Então aqui tem a tradução, abraçar, enlaçar. Mas o legal é que ele tem os exemplos, tá? Isso que é legal, ver as palavras com exemplos. Então, we saw a couple embracing in the airport. Então, nós vimos um casal se abraçando no aeroporto. E aí também aqui diz que pode significar adotar, aceitar, abraçar uma ideia, enfim. Então, embrace these changes. Então, abrace essas mudanças, aceite essas mudanças. Enfim, muito legal.
como um livro de consulta, tá? Então é diferente da proposta desses livros aqui. Eu tô curtindo bastante, claro que eu não li inteiro, mas ele se propõe então a mostrar soluções para dificuldades de tradução. Então achei bem útil. E agora vamos passar para a nossa última categoria de livros, que são livros de pronúncia. Vocês sabem que eu amo livros de pronúncia e tá aí um livro que eu quero escrever, né? Porque eu me especializei em estudos de fonética e fonologia do inglês para brasileiros e então eu tenho muito a compartilhar. Tá aí um livro que eu ainda quero escrever. Mas um livro que já existe e que não é meu, mas que é muito bom, é o English Pronunciation for Brazilians, The Sounds of American English. Então aqui ele tá focando no inglês americano. O legal desse livro, na minha opinião, é porque ele é para brasileiros, então não é um livro genérico de pronúncia. Eu acho importante o livro ser direcionado para nós, porque os erros que o brasileiro faz não são necessariamente os erros que o italiano vai fazer em inglês, entendeu? Então eu acho muito legal isso. Ele também tem exercícios, o que eu acho mó legal. Amo livro com exercícios. E ele aborda basicamente os principais erros de pronúncia que o brasileiro pode cometer em inglês, como por exemplo, final L, quando a gente fala animal e não animal, né? Vários tópicos que tem aqui no livro eu já mencionei aqui no canal, inclusive eu tenho uma playlist de pronúncia aqui, gratuita. Se você ainda não conferiu, dá uma olhada aqui, porque tem muito conteúdo legal mesmo, coisas que eu aprendi na faculdade, enfim, pesquisa e compartilho com vocês aqui no YouTube. Então ele vai abordar aqui consoantes e vogais, tá? Ele não vai para além do segmento. Então aí tá uma ideia de livro que eu tenho pro futuro. Quero falar também de acento, de entonação. Fica pra 2020, se tudo der certo, vamos fazer esse meu livro de pronúncia sair. E ainda falando de autores brasileiros, agora mais pra professores, tá, gente? Então se você é estudante de inglês, eu recomendo este, tá? Se você for professor de inglês, eu recomendo este também, claro, pra te dar ideias pra você trabalhar com seus alunos. Mas eu iria um pouco além pra esse livro aqui, que é Pronúncia do Inglês para Falantes do Português Brasileiro, da professora Thaís Cristófaro, da UFMG. Por que eu recomendo esse para professores? Porque ela vai além do segmento, ela fala de sílaba, ela fala de acento, e é um livro que fala mais sobre a articulação dos sons, tem as figurinhas e tal. Então é um livro mais técnico, tá? Esse é um livro bem leve e esse é um livro mais técnico, mas para professores eu acho bem interessante. Se você for estudante, talvez isso aqui seja muito complicado para você e não seja interessante. Talvez isso aqui não seja interessante para você, mas para professores, I highly recommend. E, por fim, outro livro de pronúncia para professores que I highly recommend é esse aqui, que é o Applied English Phonology. Eu já mostrei esse livro em outros vídeos, eu acho. Esse daqui é do professor Mehmet Yavas. Olha aqui, ó, tem uma dedicatória de 2011, foi uma palestra que eu assisti dele lá na PUC-RS, há muitos anos, enfim. E esse livro também é para professores, tá? Mas este é, na verdade, o meu livro favorito de fonologia do inglês, porque eu gosto do jeito que ele aborda os assuntos, eu acho que ele dá conta da maioria das coisas que a gente precisa saber sobre a fonologia do inglês e sobre a fonética também. Então, não sei quanto tá custando, eu comprei esse livro há muito tempo, então às vezes esses livros aqui que não são brasileiros acabam custando muito caro, mas eu amo esse livro, é um livro que eu já usei muito, eu usei até na minha tese de doutorado, usei demais esse livro, gosto demais. Mas também, mais para professores, tá? De novo, se você for estudante de inglês, compre este aqui, que é mais para estudantes, e o meu no futuro, que se você estiver assistindo esse meu vídeo aqui no futuro, de repente ele já esteja publicado, e aí eu quero escrever para alunos também, para estudantes. Então esses foram alguns dos meus livros favoritos. São todos? Não, não são todos. Eu tô esquecendo de algum livro? Provavelmente tô esquecendo de algum livro. Mas pelo menos eu fiz esse vídeo, nem que eu faça um outro aqui no futuro, porque esses são, assim, aqueles que estão bem presentes na minha vida e que eu realmente não tenho medo de recomendar. Eu sei que se você comprar, você vai gostar. Então deixa aqui nos comentários quais desses livros aqui você ficou interessado em comprar, que você achou legal. E também, se eu deixei de mencionar algum livro que você gosta, deixa aqui nos comentários, porque assim a gente vai trocando ideia. E se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever aqui no English in Brazil, porque tem dica nova de inglês toda semana, e também de assistir esse vídeo aqui, ó, que eu separei especialmente pra você. See you next video. Bye!